Por dentro do assunto. Por dentro do assunto. Hoje, por dentro do assunto, vai tratar sobre a questão das máscaras. Especificadamente, se o governador do estado deve tomar essa atitude que vários estados estão tomando, né? De liberar o uso de máscara em locais abertos, e alguns estados já tomam em locais fechados também. Então vamos ouvir a opinião da Miriam Gondim sobre o assunto. Miriam, o que você acha disso? Olá a todos os ouvintes e aos que fazem a Ceará Rádio Clube, o meu bom dia. Aqui fala a professora Miriam Gondim, mestre em administração e presidente da ASCOL, Associação Cearense Ordem e Liberdade. O assunto de hoje diz respeito à obrigatoriedade ou não das máscaras no Ceará. Vale lembrar que no início da pandemia do Covid-19, o Congresso Nacional decretou e o Presidente da República sancionou as leis 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e a Lei 14.019, de 2 de julho de 2020. Foram estas leis que dispuseram sobre a obrigatoriedade no uso das máscaras de proteção individual para circulação nos espaços públicos e privados por todo o Brasil. No entanto, a pedido do PDT, os Supremos retiraram do Executivo e do Ministério da Saúde o comando das medidas de proteção à população brasileira. Estes foram transferidos aos estados e municípios, tendo seus governadores e prefeitos como maiores autoridades a definirem as ações de combate à pandemia. Desta forma, proibiram que as medidas fossem igualitárias para todos os brasileiros e permitiram, assim, que o grau de tiranidade aflorasse em diversos níveis em cada um desses senhores. O povo brasileiro, ao ser deixado nas mãos de certos prefeitos e governantes, tiveram uma visão aterradora do que seria depender de senhores despreparados para tanto poder. Muitos meteram os pés pelas mãos com medidas arbitrárias e decisões catastróficas, com medidas violentas para podar a liberdade dos cidadãos. No Ceará, a cada semana um decreto restringindo a circulação de pessoas e veículos, proibindo o funcionamento de qualquer atividade formal ou informal que não fosse essencial e que viesse a aglomerar pessoas. Estipularam as regras restritivas de funcionamento até para as atividades consideradas fundamentais, como supermercados, farmácia e outros estabelecimentos da mesma natureza. Controlaram a circulação do trânsito de veículos na entrada e saída de Fortaleza, e com as ações de fiscalização realizadas por órgãos municipais e estaduais, atuando muitas vezes com poder de polícia, e, por fim, obrigar a população a usar as máscaras, inclusive em espaços abertos, ao ar livre, como a praia e o calçadão da beira-mar. Pateticamente, até dentro dos carros, muitas vezes estando apenas o motorista na companhia de si mesmo. Passados cerca de 3 anos, ainda querem obrigar a população a tomar mais uma dose, a quarta, e, na contramão do mundo, continuar a restrição com o uso das máscaras, mesmo que estas estejam liberadas ou flexibilizadas em 16 das 27 unidades da Federação do Brasil, e sem contar os outros países pelo mundo, como o Reino Unido, Hungria, Suécia, Israel, Espanha, França, Dinamarca, Israel, Suíça, Espanha, Itália, Nova Zelândia e Grécia. E nós aqui no Ceará assistindo sem muita paciência, estado a estado, derrubarem as medidas de obrigatoriedade. Hoje sabemos o quão danosas e ineficazes foram a maioria dessas medidas. Sabemos que pessoas trancadas em casa contaminaram-se mais rapidamente que aquelas que puderam ou precisaram estar ao ar livre, que o uso da máscara em termos de proteção e considerando os modelos vendidos no varejo foram ineficazes, sabendo que as pessoas que tomaram o maior número de doses das vacinas são as que mais têm contaminados e mesmo ido a óbito, em relação aos que tomaram o menor número de doses ou mesmo nem se vacinaram. Sabemos que o passaporte sanitário é um instrumento sem sentido, porque vacinados nas 3 doses, portadores do documento, também têm pegado o vírus, enquanto muitos sem dose nenhuma não pegaram.
Ou seja, circulam entre nós contaminados, documentados e contaminados sem documento na lógica bizarra dos senhores da pandemia. Por fim, a população continua à mercê das ordens de seus governantes, que por insegurança, ignorância ou pura tirania, continuam subjugando e amordaçando a todos. O que ainda nos obriga a usar as máscaras? O que falta ou justifica? Tem relação com a meta de doses e de vacinados que precisam ser atingidas? Os únicos a ganhar com esse protelamento burro são os fabricantes de máscaras e de vacinas. Está na hora de parar de subjugar o povo, de deixar a vida voltar à normalidade e, quem sabe, recuperando tudo que foi perdido. Por dentro do assunto. Por dentro do assunto. Obrigado, Miriam.